rapaziada, olha que momento dos que a gente gosta muito, que é relembrar essas feras. Professor Carlinhos. Carlinhos Violino. Sabe, todo mundo conhece futebol, sabe que ele teve uma qualidade como jogador, assim, arte pura, e depois como treinador. Marcos Vinícius Cabral está aqui com a gente, ele que conseguiu esse encontro maravilhoso com vocês. Mirinha, obrigada. Sobrinha do Carlinhos Violino. Isso. Dona Silva, irmã do Carlinhos Violino. Estamos numa mesa aqui que ele usou muito. Essa mesa aqui que ele comia comigo, sentadinho aqui, minha mãe aqui, meu pai aqui e os irmãos dele todos aqui. Jogando uma cartinha? Muita cartinha. Passavam uma tarde de domingo quando ele não estava trabalhando, né? Ou jogando ou funcionando como técnico, era aqui. Buraco. Ele, meu pai, meus irmãos. Mais mal que ele jogava, também. Né? Mal e aquela que o português joga, como é? Buraco? Não. Sueca, que ele... Sueca, porque o papai era da Sueca. Só sabia sueca. Meu avô jogava sueca. Era um bom jogador? Muitos, Nossa. todos eles eram. Todos eles. Todos e não eles. gostava de perder, não. Ficava com uma cara Não muito gostava de feia. perder nada. Nada. Nem bola de gude, que ele tinha lá, caixa, antigamente tinha umas banha, vinha numas latas, não era? Isso. Era umas latas, a mãe de vocês deve se lembrar disso. E então, quando acabava aquilo, a gente aproveitava para ir as crianças brincarem, qualquer coisa. Ele tinha latas de olhinhos, de bola de gude, os olhinhos pequenininhos, como ele tinha. Olhinho, eu tinha muito olhinho. Tinha Coloridinha. Coloridinha. Muita Isso. bola de gude. Agora, Desde esse tempo, ele não gostava de perder. Vocês são cariocas. Sim. Somos Daqui, daqui do Rio de Janeiro. Jardim Botânico. Ele também. Ele também. Mas nasceu... Jardim na Rua Faro. Uma Aqui. caramba, hein? Isso. Mas não foi para jogar futebol, não foi aqui, foi em Botafogo. Nós mudamos daqui e passamos 18 anos em Botafogo. Ele E em começou... Botafogo foi que ele chegou com 2 anos em Botafogo, eu era mais velha que ele, 2 anos e meio, quase 3 anos e meio. Ele chegou lá e ali foi que ele fez a menina, a infância dele foi ali mesmo. E ali ele aprendeu a jogar futebol na rua, em cima de paralelepípedo. E a família era rubro-negra mesmo? Ele era um excelente irmão. Mas sempre foi rubro-negro? Sempre foi Sempre, flamenguista? desde pequenina. A família praticamente, a família toda. Família toda. Só o meu pai é que, como eu dizia assim, eu sou vascaíno porque tenho amigos no Vasco, que ele se dava muito com portugueses e jogava muita sinuca com portugueses. Naquele tempo tinha muito português que tinha botequim, tinha mesinha de sinuca, né? Então eu dizia, eu sou vascaíno porque tenho amigos portugueses, sou Botafogo porque eu moro em Botafogo, sou Flamengo por causa do meu filho. Ô, Marquinhos, lê isso aqui pra gente, lê o que está escrito aqui, eu estou sem óculos, lê só o que o jornal diz. Professor Carlinhos, mestre em ganhar títulos pelo Flamengo, foram 5 estaduais dos 16 no Maracanã. Carlinhos fala, como poucos, a língua dos jogadores. Tal qual um professor de colégio, sua maior alegria é ver a consagração de seus alunos. O sucesso deles é o meu sucesso. E ele era assim mesmo, né? Era. Ele dava Ele aula... era sério. Sim, ele era sério. Ele Ele dava era aula sério. nos Estados Unidos, no colégio estadual, e dava aula na Marinha. Eu participei disso porque ele ficava, não tinha tempo, que corrigia os trabalhos dos alunos dele. Ele dava aula de educação física. Mas Ele era formado formado pela UFRJ e e fez pós-graduação também, né, em técnico. E aí depois, como ele tinha que ver o futebol, tinha um colégio e tinha Marinha, porque também ele era professor da Marinha. Marinha foi o primeiro título que a Marinha teve de campeão, Foi quem deu com foi ele. ele. Foi ele que deu. Tanto Isso. que quando ele faleceu, eles vieram. Eles Jorge vieram. Martins, O homem- a Marinha vieram foi 2 campeã. almirantes
E ainda me deram um cartão, se você precisar de alguma coisa, você pode nos procurar, que nós resolvemos para você. E como é que ele foi jogar bola? Quem é que levou ele pro clube? Vou te contar, pouca gente sabe disso. Eu sei porque foi eu participei, eu estava participando do que aconteceu. Onde nós morávamos, tinha um dirigente do Flamengo chamado Seu Pereira. Ele era dono de umas... Antigamente na cidade tinha as lojas de venda de queijo, vendas de manteiga, e ele tinha lojas disso na cidade. Ele era um torcedor fanático do Flamengo e era diretor do Flamengo. Eu me lembro dele, Seu Pereira. O Carlinhos chegou para o papai já jogando futebol mesmo em cima do Paralelepípedo, disse que queria para o papai. Papai disse, eu quero jogar futebol, papai. Aí o papai foi no Botafogo, falou com o seu neném, que todo mundo, não sei se vocês se lembram, o seu neném Prancha. Claro, neném Prancha. Quem conhece? Folclore. E chegou e era amigo do papai, que também jogava as sinuquinhas dele lá com os amigos portugueses, também. Então... falou com ele, neném, você é assim, assim, meu filho está querendo assim, assim, então leva ele. Carlinhos foi para lá. Não tinha nem chuteira, porque a gente não ligava para isso, minha mãe era contra jogador de futebol. Você sabe que naquele tempo era assim, né? Não queria. Meu pai também foi assim por fazer vontade dele, mas achou que não ia dar nada. Levou. Foram lá. Carlinhos ganhou, foi lá, tempo do Ronald, na época dele, era o centeralf do Botafogo, e o Carlinhos jogava de lateral. Aí, Carlinhos jogou o primeiro ano lá, no segundo ano foi campeão. No segundo ano, foi campeão em cima do Flamengo. Ele jogando contra o Flamengo, no campo do Flamengo, o Seu Pereira reconheceu ele no campo. O Seu Pereira não sabia que ele estava jogando já no Botafogo. Entendeu? Reconheceu ele no campo. Aí, quando ele disse, seu Carlinhos, vem cá, quem te mandou vir jogar no Botafogo? Ele disse, meu pai que trouxe, eu jogo aqui no Botafogo. Quanto tempo você está aqui? Ele falou lá o tempo que tinha. Aí eu participei disso tudo. Porque acima dele era eu, a gente estava sempre juntinho, né? Muito bom, muito bom. Quando ele chegou em casa, o Seu Pereira chegou em casa, ele foi na minha casa, o Seu Pereira foi na minha casa, falou com minha mãe e meu pai, ele não vai ficar no Botafogo, não. Ele vai vir pro Flamengo. E foi assim que ele chegou. Lá. Foram feitos na Gávea lá. Gerson e Carlinhos. Foram feitos. Ele tinha exatamente 13 anos. E a imprensa nem cita Botafogo aqui, foram feitos na Gávea lá. Que olha isso. E vou te dizer mais uma, naquela época, que ninguém botou ainda em jornal nenhum, vocês podem ver, eu estou falando o que é verdade. Seu Pereira chegou com ele no Flamengo, não tinha chuteira para o pé dele, porque ele não levou nem chuteira quando foi fazer o tal teste no Flamengo. Ele não levou chuteira, não tinha chuteira que dava no pé dele, só tinha a do Rubens, não sei se vocês ouviram falar do Rubens do Flamengo, que era o melhor meia que tinha na época, era um senhor jogador. Aí o rapaz que tomava conta da chuteira, ela disse, olha, só quem dá no pé dele é a do Rubens, mas é a do Rubens, como é que a gente vai dar a chuteira para ele botar? O Seu Pereira, que estava junto com o meu irmão, dá chuteira sim, porque quem dá chuteira o Rubens é o Flamengo, então pode dar chuteira no pé dele. Mas o meu irmão já tinha sido campeão naquele ano, entendeu? Tinha derrotado o Flamengo. Que história. Tá entendendo? História aí maravilhosa. botou a chuteira no Rubens e foi fazer um teste, na mesma hora o Flamengo segurou ele. Agora, bonitão, né? Era lindo. Lindo. Dava fazer sucesso com eles. Nossa. Ele falou assim, você jogador complicado. Meu tio era um problema. E eu ficava no meio, no tiroteio. E todas elas ficavam assim,
você gosta de mim? Gosto. E elas tinham que me agradar porque eu andava com ele o tempo inteiro. Então era boneca, era presente, era caixa de bombom para poder me adoçar, Tem né? uma foto sua aqui. Com Cadê? ele. Acha aí. Tá aí. Não, Você beijando ele. Não tem? isso tem. Tem. Mas fala, ele era muito ele- agarrado comigo. Não, mais pra frente. É. Eu que dava o recado, eu que conversava com as Aqui. namoradas dele, eu que fazia todas Você era o as- xodó, né? Era o xodó. Ela E não você? tinha mais criança. Não tinha criança. Na casa Não, ela inclina pra era. mim, isso. Isso, não menor? tinha criança. Meu filho é muito parecido com ele. Quando eu levei meu filho no Flamengo, a Tuninha olhou assim, nossa, o seu filho é muito parecido com o Violino. Porque meu filho tem 1,90 m, ele é alto também. E o neto dele também está muito parecido com ele agora, só que louro. E como é que surgiu esse apelido de Violino? Elegância, né, tia? Foi. Elegância. Olha isso, né? Que jogava de cabeça em pé, Elegância para não jogar. fazia falta, muito difícil. É, de ele fazer falou falta. assim, eu sou jogador que nunca fui expulso, nunca briguei, porque Ele nunca ganhou arranjei o- confusão. Como Que- jogador, ele ganhou Não. o troféu. Lembra do tio Almir que brigava com todo mundo? Eu tinha até medo dele, porque quando ele vinha aqui, era não arranjava confusão não, mas o Almir, lembra? Almir tio? Pernambuquinho. Era pancada toda hora. E o meu tio falava assim, "Ih, já tá brigando." Aí quando tava a briga aqui, meu tio já tava saindo pelo outro lado do campo. Saía, ele não entrava na briga. Brigavam no campo, ele saía. Agora, dona Célia, a senhora ia assistir jogar? Se eu ia estar, eu estava dentro do Maracanã. Sábado se jogasse sábado, domingo se jogasse domingo, quarta-feira se jogasse Ele quarta-feira não. e quinta-feira se Ia jogasse. todos os jogos? Todos os jogos eu estava dentro do Maracanã. Ia como? Mais de arquibancada, de quê? Olha, eu amava a arquibancada. A arquibancada era muito. Às vezes eu ia até para geral, mas gostava da arquibancada. Mas eu ultimamente, quando já agora com o professor, não, aí eu ia para a cadeira. E quando acabava o jogo, vocês iam juntos? Não. Eu tinha minha turminha, que tinha uma certa, que era umas meninas que uma jogava no basquete do Flamengo, que era a Regina. Era a Lúcia, a Regina e a Lourdes. Eram 3 irmãs. Hoje eram professoras, estão aposentadas. E quando ganhava título, comemorava onde? Ah, você não sabe, você não está sabendo de nada disso? Duvido que você não sabe. Não sabia. Não sabe disso? Não. Você também? Pode Onde falar. era a feijoada? Na Gávea, você fala? Aqui. Aqui Ah, tá brincando. Aqui. vinha todos os jogadores Tinham aqui. todos os jogadores e todos, até todos. de outros clubes. Minha avó cozinhava para Minha mãe cozinhava muito bem. Qual é o nome Ficava dele? aqui cheio Júlia. de jogadores e aqui atrás. Aí vinha o prédio inteiro, Inteiro. vinha os jogadores Vinham todos, dos jogadores vinha de outro clube, tudo. tudo. Que era o point do Era o da ponto. nação. Eles Era quando ponto. chegavam. Pagode, tudo Mas aquilo. isso vocês não vão botar, É mesmo, não. é? Porque naquele tempo eles já chegavam com a cerveja debaixo do braço. Não, era show. Eles saíam do Maracanã, Ah, sim. não sei onde eles saltavam por aí afora, que eles me entravam aqui e a cerveja estava debaixo do braço. Acho que tudo. Cerveja. Depois eu não sei, não sei se Pegava pegava o chopp. ônibus de novo, não sei bem. Botava um chopp lá, 100 litros de chopp, bebiam a tarde Não, toda. É isso. mesmo, é? Hã? Eu- Isso, Todos os isso jogadores. aí já era. Aqui, quando- Carlinhos foi o dono do espetáculo. Ele aprontava muito mesmo, né? Plantava. Por isso que quando os jogadores Cobra da aprontavam rodada. de madrugada, ele não falava nada. Romário, quando aprontava, todo mundo, porque o Romário adorava ele como técnico, né? Tanto é que quando ele saiu do Flamengo, o Romário, ele falou pra mim, Romário veio pedir pra mim ir pro Vasco. Como que eu vou entrar dentro do Vasco? Como? Ah, o Romário Quando chegou a foi pedir. pra- Pediu, quando ele esteve o Romário, no- quando ele ele- pediu o Romário quando pediu o ele- Vasco para contratar o meu tio. não foi? Quando ele esteve no Fluminense, o Romário também. O Romário, quando esteve no Fluminense, telefonou: Carlinhos, você quer se Também pro pro Fluminense? Eu disse: não, Não, O Carlinhos só foi do Flamengo. só foi do Flamengo. Não, ele Não, foi Guarani. técnico do Nordeste. Ah, ele foi pro Nordeste. E foi técnico do Guarani também. Também.
Não, mas ele está falando no Rio. No Rio de Carlinhos Janeiro, só só, Flamengo. ele só Flamengo, Só mas Flamengo. ele falou que só poderia ser técnico de times fora do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro Foi ele não fiel, né? foi, Ai, ele não não. poderia ser de outro time. Ele falou assim, na minha época nós tínhamos amor à camisa, a gente se entregava, a gente tinha sangue, suor. É verdade, quando Entendeu? era... Quem foi o grande amigo dele no futebol? Quem? Do Carlinhos. Do Carlinhos. Olha, ele teve Batuta, grandes né? amigos. Teve Batuta. Batuta, teve o Dida não saía Dida- daqui de Dida não casa, o saía. Henrique não saía daqui de casa. Nelsinho também. Nelsinho, ligava pra o ele último, demais. Nelsinho até doentinho, quando ele estava Doentinho. doentinho mesmo. Foi lá Nelsinho visitá-lo. Ia visitar. E esse aqui? Ah, esse aqui, esse Milton aí Santos. foi, Milton eles, Santos foi, também, eles foi, falam- se eles falavam. trocaram. Newton Santos Foi falava dito. pelo Newton telefone. Santos, falava com Outro ele. que ele também se deu muito foi com o Jairzinho. Porque ele conheceu. E Jairzinho vinha pra cá Vinha toda pra vez cá. que a feijoada era um problema sério. Porque quando o Flamengo começava a atiçar ele, Como meu tio era da base, ele aí ficava danado, começava a xingar e atiçar o Flamengo. Tá Jairzinho entendendo? E como- ele, quando veio, o Botafogo estava no auge, o Flamengo de vez em quando é que chegava e dava uma relambada nele, né? como ele queria jogadores da base, né? O tio Carlinho mandava os jogadores que não eram aproveitados lá para o tio Carlinho, pro Jairzinho, que na época ele estava com o time, acho que ali perto do Bom Sucesso. Ah, São Cristóvão. São Cristóvão, É. Então meu tio mandava os meninos para São Cristóvão, entendeu? Porque o Jairzinho trabalhava lá. E quando era bom, o Jairzinho mandava com meu tio também, entendeu? Então eles tinham um contato assim de... Ô Marquinho, ó, e essa dupla, hein? Carlinhos, Violino e Leandro. O título de 87 foi o último dos dois, né, pelo Flamengo. Foi. Naquela época, ele falava muito sobre esse time do Flamengo de 87, o Carlinhos. Bom, ali naquele time ele falou que na época, porque ele tinha vários, né? Era uma seleção, Era né? uma seleção. Então ele estava na mão, jogaram uma seleção na mão dele. Entendeu? Então, o Leandro, para ele, foi isso que ele falou. Eu posso colocar o Leandro em qualquer posição que ele vai se dar bem. Porque ele jogava tanto na direita como na esquerda. Então ele 87? tanto é que parece que Não. qual foi o técnico que botou ele como cabeça de área? O Leandro, É, o Gilberto. pois é, colocou ele e ele foi muito bem, né? Porque O Leandro jogava em todas as foi posições. todas as posições. Então meu tio falava que sem o Leandro o time às vezes não ia. Aquele campeonato de 87, o técnico, o primeiro jogo do Flamengo foi o Antônio Lopes. Aí o Flamengo perdeu para o São Paulo 2-0, o Antônio Lopes foi demitido. Foi. O Carlinhos já tinha subido antes como interino, como aí foi interino. mantido. Foi mantido. Aí dali o Carlinhos, no primeiro treino, ele fez várias modificações. O Leandro era reserva, o Edinho era reserva, e o Andrade estava jogando uma posição que era fora da dele. Aí o Carlinhos mexeu e dali o time começou a ganhar corpo. Porque o Carlinhos, antes de pegar o time profissional, ele trabalhou com o juvenil. Conhecia todo mundo. O Carlinhos recebeu muito jogador que subiu para 81, para ser campeão em 81. Tudo Passou pela mão dele no juvenil. Então quem armou o time de juvenil que ganhou foi o Carlinhos. Antes do Flamengo acertar com o Antônio Lopes, o Flamengo queria ter o Menotti. Queria o Menotti. Foi. Aí correu atrás até do Carlos Alberto Parreira, só que Parreira foi pro Kuwait. Aí ele foi e fechou com o Antônio Lopes. Aí o Antônio Lopes perdeu o Campeonato Carioca pro Vasco. Aí a torcida ficou Aí ele estreou no Campeonato Brasileiro, Copa União, contra o São Copa Paulo, União. perdeu 2-0, aí caiu. Aí não tinha jeito, aí deram a chance pro Carlinhos. Aí o grupo abraçou o Carlinhos. Não, aí foi o que falou. Você vai parar de cobrar merreca, para de ganhar como professor É isso. e você vai ganhar como técnico, porque ele ganhava merreca. Ele substituía, não ficava. Então, aí foi quando ele melhorou o salário, que foi próprios amigos deles que abraçou ele e falou, não, diretor, você agora vai ser técnico do Flamengo. Mas ele meu irmão era um cara muito educado, ele não era de briga. Não. Agora tem aqui o Denis Presman, né? Falar aqui, perguntar aos nossos amigos, o Denis Presman do Museu Flamengo,
fã queria ter vindo hoje, falou, só vou mandar umas perguntinhas, vai lá, curiosidade, que é o cara que nem ele, pesquisador, quer saber tudo mesmo. Ele botou aqui, o Carlinhos tinha 2 datas de nascimento. Tinha. É por quê? Uma 19 e uma 9. Na verdade, ele nasceu em 9 de maio. E o meu pai, naquela época, Demorava a registrar? demorou a registrar. É. Quando foi para registrar, não levou testemunha, precisava de testemunha. Ele pegou na hora 2 pessoas que estavam dentro do cartório também, registrando os filhos. E meu pai aí, você quer ser minha testemunha? Os rapazes também que não tinham, trocaram testemunhas. Na hora que o outro precisou, meu pai foi padrinho. Na hora que meu pai precisou, o outro devolveu a gentileza, entende? Aí, como se o papai dissesse que era dia 9, ele pagava uma multa. E aí o papai disse dia 19 de novembro, foi em novembro. Isso aí é curioso. Isso é coisa da época. Olha que legal isso aqui, vamos mostrar umas fotos aqui. Carlinhos é magrinho mesmo, né? Ele era magrinho. Sempre foi. Sempre foi magrinho. Muito legal. Isso aqui é o quê? Estes são desportistas premiados dos atletas. Aí são as premiações. Carlinhos poderá ser campeão. Aí, olha essa aqui. Você vai lembrar o time todo, né? Essa aqui foi, Não, que deram uma homenagem a ele. foi uma homenagem a ele. Tá o nome dele aqui. Ah, tá. No Flamengo. Título de 91. Tem a foto dele? Pode virar. Sim. Ah, o gaúcho, ó. Gaúcho. Tem essa é retrô, que essa foi quando ele chegou no Flamengo, a camisa era assim, disso mesmo, desse material. Essa camisa aqui, que tá assim, toda puidinha, infelizmente, Essa é a dele. é dele. Ah, de jogo? Essa é De jogo. É Aqui, isso, faz isso não. de Pelo jogo. amor de Deus. Tá toda ali. É, De jogo. puidinha. É dele. Eu achei na casa dele. Tá lindo, hein? Essa aí é... Aqui. É dele. Isso era ele. Tinha que botar numa moldura. Não, mas eu achei e minha tia, na época, tia Célia ia dar. Não, Eu faz falei, isso não. Agora eu queria era restaurar ela, mas eu não sei onde. Eu Né? vou ver quem restaura a roupa. Aqui é uma camisa, uma calça dele como técnico ainda. Entendeu? Tinha o casaco também que eu fui procurar. Isso tem muita gente leiloa, né? É, leiloa, isso. Tá vendo? Que Mas- ainda tem assim, mas se ó. for fazer- Você vê que é botão. Aqui a calça não é nem elástico. Tá? Aí eu falei assim, deixa eu pegar isso aqui. É que esse tá lá no- material aqui. É esse Eu material. vou tentar material. descobrir, para não, senão vai embora. Vai embora. Pior que vai. A Nós gente tínhamos consegue- até pouco tempo a chuteira dele, né? Tinha pouco tempo de chuteira. Caramba. Mandei para minha cunhada. A chuteira dele, tudo. Chuteira. Tá tudo com ela. Com ela. Eu mandei com ela. Tem que estar com Não ela. sei se tá, né? E isso aí dentro do... Vou mostrar também. Isso aí são as Segura homenagens dele. Isso aqui jogar fora. Muito legal isso, pelo amor de Deus. Isso aqui eu acho que vocês conhecem. E ele assistia jogo? Gostava? Assisti. Olha, o meu irmão, eu vou dizer, ele nasceu porque ele foi. Você sabe que depois que ele já tinha abandonado, ele já estava doentinho e tudo, você sabe que ele, quando o Flamengo jogava, ele armava, dizia assim, Silvia vai perder. Por isso assim, assim, assim. Quando o Flamengo ia jogar contra os times que ele ia jogar, ele dizia, olha, isso aqui marca-se assim, o Flamengo tem que jogar assim, 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 assim. Prancheta. E ele continuava montando em casa? Montava em casa. Olha isso. Já doente. Isso é muita poesia junto. Quando a senhora fecha os olhos assim, qual a lembrança que a senhora tem dele? Aí eu vejo meu irmão. Lembrança dele é Um campeão, né? um campeão.
Porque o maior título dele, eu acho, é ser tão querido, né, por todo mundo. Qual clube não gostaria de ter um Carlinhos? Vários. A gente, depois que ele se foi, a gente soube de muita coisa que ele fazia, a gente não sabia. Muita gente. Tipo o quê? Olha, tem um grupo que uma das minhas sobrinhas conhece, eu não quis conhecer. Que todo ano, no dia 9, se reúne para tomar um chopp em memória do meu irmão. Tem uma outra pessoa que também apareceu, que chegou, que acompanha ainda ele hoje, porque ele morava na Rocinha, estava em situação difícil, não podia arcar, a mãe estava doente, era inquilina, o dono do imóvel estava pedindo o imóvel e pediu o Carlinhos, contou a história dele para o Carlinhos, e o Carlinhos fez assim para ele: espera aí. Quando ele voltou, ele estava com um saco cheio de dinheiro, deu a ele. Foi o bicho. Meu tio deu o bicho para ele, tinha nascido o filho dele, Ele pagou o aluguel, a mãe dele pagou as dívidas e comprou o imóvel. Meu tio deu o bicho todinho para ele, assim, Coisa aquele linda, bolo né? de dinheiro, e ajudou. E quem foi no enterro do meu tio foi o filho desse senhor, que contava para ele, e sentou do meu lado e contou a história. Que o pai dele estava com muita dificuldade. O pai dele não é mais vivo. Não. E ele que foi lá e contou. Entendeu? Outra Aí você coisa que eu descobriu. soube também do imperador, aí essa foi que a gente me contou, quando o imperador começou a dar aqueles trabalhos, eu disse, como é que pode um jogador desse, cara, fazer uma coisa dessa? Eu disse, tem que conversar muito com ele. O pai dele, antes de morrer, quando ele chegou no Flamengo, chegou para mim e disse: Carlinhos, ó, meu filho quer ser jogador de futebol, ele falou tudo que tinha que falar com o Carlinhos, agora tá na tua mão, o que você fizer tá bem feito. Ele nunca deu problema com meu irmão. E ainda hoje, quando perguntam para ele quem tirou você do juvenil, foi o técnico Carlinhos. E o Adriano foi muito carente depois que o pai morreu, né? Depois que o pai morreu, que aconteceu Porque isso quando tudo. meu tio treinava na Gávea, né, tio? Ele treinava, o pai dele estava sempre na Gávea com o Adriano. Então, ele quando botou acabava- o Adriano na mão do Carlinhos. Quando acabava O que o você jogo- fizer, tá feito. Quando acabava o jogo, o meu tio botava o Adriano, que ele achava o Adriano, como é que pode? Tão alto. Porque ele tão... chegou lá, Já viu que ele chegou lá como... Cabecear. Peraí, ele chegou lá jogador de defesa. É, o Adriano? Adriano. Era defesa. Foi o lateral esquerdo. O Carlinhos tirou ele de lá e disse, de jeito nenhum, Não. você não vai ser defesa, coisa O nenhuma. Flamengo ia vender o Adriano, ia tirar ele. Ele falou, não, vou botar ele em outra posição. Aí falou assim, aí jogou a bola para ele, não sabia cabecear. Aí meu tio falou assim, vai treinar todo dia, meia hora. Aí botava ele para treinar, quando acabava o treino. E ele foi o centroavante. E o Carlinhos ele era mestre nisso, porque os jogadores às O vezes Bebeto precisam também, de- Bebeto também não ia ser ele que botou o Bebeto naquela posição pro Bebeto ser da seleção brasileira, Olha isso. entendeu? É porque o jogador precisa de um apoio psicológico às vezes. Né? Precisava, pois E é, ele dava isso. pois é. Você lembra quem deu o apelido de violino? Ele já ganhou algum violino de presente? Não, Foi um comentarista. Foi da um época. comentarista. Deve ter sido Oscar Rodrigues, Foi um né? comentarista, Foi um comentarista da que época. falou. Foi o comentarista da época. E ele era amigo dos locutores? Ele era avesso a dar é? entrevista. Ele nunca gostou mesmo, sempre foi mais tímido, né? Meu tio como jogador, eu me lembro pouco, porque eu era muito criança, só assim os momentos que eu chegava em casa, que eu vinha aqui, ele me abraçava e me beijava, sempre foi muito carinhoso comigo, tá? Mas também sempre foi rígido, tá? Ele era um homem muito rígido. Como técnico,
Ele era tudo, porque ele já estava mais velho, ele já estava mais brincalhão, já estava mais solto. Para mim, o meu tio, né? Quando o Flamengo era campeão, nós íamos lá para o La Mama, e onde ele se reunia, ia o pessoal da torcida, iam jogadores, iam artistas. Então eu lembro desse momento feliz dele, entendeu? Ele campeão, sempre vejo ele como campeão. Aquela foto que ele tem com as medalhas, é isso que eu lembro dele. Isso mesmo. Só medalhas, entendeu? O Carlinhos tem 2 filhas, as 2 são formadas, são advogadas conceituadas, todas 2, tá entendendo? E amam aquele pai, sendo que a mais nova casou agora há pouco tempo, não quis que ninguém levasse ela no altar. O que ela carregava no buquê dela era a imagem do meu irmão.